graça e a paz do Senhor Jesus estejam com cada um de nós nessa noite. Estamos iniciando a nossa live de hoje, o nosso pequeno grupo multiplicador PGM, com a presença hoje da líder do grupo. Qual é o... Ministério Integral. Sim, mas de qual PGM? Refrigério. Ah, refrigério. O Alessandro está aqui conosco hoje, né? Vai estar conversando, né, conosco, com vocês em casa também. Nós vamos bater um papo juntos aqui e assim, nesse espírito de PGM, estudar aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nessa noite na sua palavra. Tenho certeza que serão momentos de grande aprendizado, de grande crescimento espiritual para cada um de nós. Então você que já chegou, vai deixando o seu oi aí para que a Cristiane possa te ver, vai compartilhando essa live, lembrando aí os irmãos que nós estamos ao vivo no Facebook, também no site da igreja. Se alguém tiver dificuldade de entrar pelo Facebook, pode entrar pelo site da igreja, www.ibnagb.com.br. Você vai clicar na aba mídia e vai encontrar lá uma opção culto ao vivo. E assim nós vamos adorar ao Senhor e assim nós vamos buscar aprender mais do Senhor. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com o nosso Deus, vamos interceder ao Senhor por esse estudo. Ore ao Senhor agora, fale com Ele, erga a sua voz em oração, fale o que está no seu coração nesse momento. Diga para Ele quando é bom estar na presença dEle, como é bom viver com Ele, andar com Ele, viver para Ele, como é bom servi-lo, como é bom louvá-lo, como é bom adorá-lo. Senhor Deus, nosso Pai, estamos iniciando nossa reunião dessa noite, nosso pequeno grupo multiplicador. Estamos iniciando, ó Pai, certos da Tua presença, porque sabemos, Deus, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, ali o Senhor está. A Tua palavra nos garante isso. A Tua palavra nos garante que o Senhor vem estar conosco e vem para nos abençoar, que o Senhor vem para nos ensinar, que o Senhor vem para derramar graça, para derramar poder sobre nós. Queremos pedir, Pai, a Tua presença, queremos pedir a intervenção do Teu Espírito Santo na nossa mente, no nosso coração nessa noite, para que nós possamos, Pai, aprender mais do Senhor. Nosso objetivo único, Deus, é crescimento. Queremos crescer na direção, no sentido da estatura de Cristo. Queremos chegar, Pai, ao pleno conhecimento. Queremos que somos leves, cada dia um pouco mais, a estar mais próximos do Senhor, a saber mais do Senhor. Fique conosco, nos abençoe durante toda essa reunião. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero cumprimentar a irmã Alessandra. Boa noite. Boa noite. Cristiane. Boa noite, Ale. Boa noite. Boa noite, amados. Hoje a gente tentei melhorar o enquadramento, mas eu acho que eu não consegui, não. Mas estamos aí. Boa noite a todos os irmãos. Já tá cheio, a página já disse aqui. Ei, Lê, saudade! Boa noite, irmãos. Vamos ver quem já está online. A Silvana, primeira que eu vejo aqui, dizendo a paz do Senhor Jesus. Deixa eu ver, Lelê. Aqui agora, hoje a gente tem a Lê e a Lelê. Aê! Muito bem. A Lelê está ajudando ali. Já ajudou a resolver o problema do enquadramento. Melhorou um pouco. Tem uma TV na frente, irmãos, aí ela tentou tirar a TV da frente. Hoje, depois da live, eu vou mostrar as fotos do making of. Vou mostrar aqui no TV, tá? O que você está vendo, guarda bem essa imagem que você está vendo. Quando terminar, eu vou postar as fotos do que você não viu, para você ver como é que fica aqui a situação aqui da nossa sala. Boa noite, irmãos. Já tem... a irmã Ivonete já disse, boa noite, amados de minha alma, cheguei. Irmão Rainer já disse, boa noite, irmãos. Boa noite, irmão Rainer. Boa noite, Davi. Davi, tá faltando alguém aí hoje de novo na sua casa? Boa noite, Danilo. Deus abençoe muito vocês. Esron, boa noite, irmão Esron. Obrigado por compartilhar a nossa live na página Cultos ao Vivo. A missão continua. Boa noite, dona Leci, seu Osvaldo. Benção, mãe, benção, pai, benção, vó. Boa noite,
irmã Dona Alzira e Zezé, um grande abraço a vocês. Também já chegou aqui a nossa lindíssima Kelly. Boa noite, Kelly. Boa noite, Júlia. Boa noite ao Fabrício e ao Gustavo. Deus abençoe vocês. A Ivonete está dizendo aqui, hoje o Robson está conosco. Boa noite, irmão Robson. Deus abençoe vocês. Gilson Alves também está assistindo. Pastor Gilson, né? Lá de Mantena. Obrigada, pastor Gilson. Um abraço para a Eva, para os meninos. Deus esteja abençoando. Também está conosco irmã Georgina. Boa noite, irmã Georgina e irmão Lemuel. Grande prazer tê-los aqui conosco. Quem mais está aí, Georgina, com você, para eu mandar um oizinho? A Parlene que já falou, boa noite. O Rainer já falou assim, linda irmã Alessandra. Irmã Alessandra está linda. Ei, gente, que bênção. A irmã Ivonete também está dizendo aqui que a Nildo, o Davi e o Danilo estão aqui comigo. Boa noite a todos vocês. Boa noite, Nilda. Boa noite, Davi e Danilo. Daniel também já está aqui, né? O nosso irmão gigante. Deus abençoe, irmão Daniel. Saúde, ele está desejando saúde, graça e paz de Cristo Jesus. Amém, irmão Daniel. Amém, amém. Deus abençoe. O irmão Robson está em São Gabriel assistindo. Ei, gente, nós estamos lá no Espírito Santo. Deus abençoe, irmão Robson. Também está aqui a mãe do Gui, gente. O Gui está demais nas lives. Não pode deixar de mandar o Gui falando o versículo, que ele é demais. Deus abençoe, irmã Suelen Neves. Obrigado pela sua presença aqui conosco. Por enquanto é só que eu consegui visualizar. Se você está aí conosco, cultuando ao Senhor, não se esqueça de interagir bastante, que no nosso PGM nós temos que ter bastante conversa, bastante interação, e de deixar seu oi, seu boa noite, para me ajudar no sentido de visualizar vocês, tá bom? Nós vamos louvar ao Senhor, vamos cantar. Nesse momento quero convidar você, não coloquei a letra porque é um cântico muito conhecido, que também não deu tempo, porque eu fiz assim muito correndo, né? Hoje foi um dia bem corrido, mas é um cântico muito conhecido, você vai com certeza conseguir cantar junto. Enquanto você canta, você vai dando aquele joinha, aquele coraçãozinho, para que todos saibam que você também está cantando para a honra e glória do nosso Deus. Quem pode vibrar como o Senhor? Dá um retorno do som para nós, né? Se estiver bom, se estiver falhando, para a gente poder tentar melhorar aqui. Quem pode vibrar como o Senhor? Ele é poderoso para resgatar. Quem pode vibrar
Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Letícia vai guardar o violão para mim. Pastor, eu vou agradecer ao irmão Rainer, irmã Ivonete, que deram retorno sobre o som, dizendo que o som está perfeito, incluindo o som do violão, o som está ótimo. Vou aproveitar e dar o meu boa noite para a irmã Fabiana, boa noite, Fábio, boa noite, Dudinha, boa noite, irmão Reginaldo e o Heitor. Deus abençoe todos vocês. Também cumprimentar a família da irmã Iele, boa noite, irmã Iele. Boa noite, Alan. Falou tão bonito, Alan, domingo. Deus abençoe você, a Melissa e o papai Rodrigo. Vamos lá. A Lala também já está aqui, dizendo boa noite. Boa noite, Lala. Muito bem, nós vamos ler então a palavra de Deus. E vamos, sem mais delongas, já são 8 horas e 17 minutos, né? E nós temos hoje um estudo muito light, muito tranquilo, mas vamos, tentar chegar ao final sem deixar nenhuma perguntinha para trás. E nós vamos ler 2 Coríntios, capítulo 10, versículos de 3 até o versículo 5. A minha Bíblia está aqui, mas eu vou ler, está transcrito aqui no programa. E dá tempo de você pegar a sua Bíblia. Corre lá, naquele armário, naquela gaveta, onde você guarda. Corre lá e pega a sua Bíblia para que nós possamos ler todos juntos. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos de 3 até o versículo 5. Nós continuamos hoje com a nossa série Além do que os olhos podem ver. Além do que os olhos podem ver. Já é o terceiro ou o quarto? Acho que é o quarto. É o quarto. O primeiro foi além do que os olhos podem ver no sentido mais amplo, O segundo, a segunda semana nós estudamos Sadraque, Mesaque e Abednego. No terceiro, nós estudamos, além que os olhos podem ver, José do Egito, que foi semana passada. E hoje nós vamos estudar sobre o tema Vencendo os fantasmas da sua mente. Será que tem fantasma na sua mente? Nós vamos descobrir hoje, aqui no nosso estudo. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Nesse trecho da palavra, aliás, só até aqui, É porque ficou junto aqui no meu programa, Irmã Alessandra, será que tem fantasma na nossa mente? Acho que a gente cria, A gente cria? Cria fantasmas na mente. Empurrados até pelo que a gente ouve, pelo que a gente vê. Como já foi falado aqui em outros estudos, que a mídia tem imposto, que tem sido falado, que tem sido visualizado, porque a mensagem não é só a fala, é também as imagens que a gente vê. E, sem falar de tudo isso, nosso próprio ser, daquilo que a gente tem mais medo, que vai criando na mente da gente as fortalezas, aquilo que nos impede de prosseguir, que nos paralisa, Cria a chamada paralisia do medo. Sim, e é impressionante que como nós estamos, pelo menos grande parte de nós está guardando a recomendação de isolamento social, é inevitável, o tempinho que a gente tem livre, a gente vai para o noticiário. Pelo menos aqui em casa, assim, por mais que a gente fale, e aí fica até parecendo meio estranho, porque o pastor recomenda não fazer isso e ele faz, mas eu continuo recomendando, mas eu tenho que dar a mão à palmatória, porque por mais que a gente recomende, que a gente entenda que isso é necessário, se desligar um pouco dessas coisas, o tempinho que a gente tem, a gente vai para o noticiário. E aí a gente começa a ouvir, morreram tantos, e contaminaram tantos, e no país tal está acontecendo isso, e a economia está caindo, e já caiu quantos por cento do PIB, e aquele arcabouço de informações que não são fantasmas,
mas elas geram em nós um monte de preocupações que se tornam fantasmas. E nós ficamos aprisionados, às vezes, em tanta coisa, e tensos, nervosos, preocupados com coisas que estão além do nosso controle. É bom lembrar que fantasma não existe, né? A gente, é coisa da imaginação da gente. E já vocês devem ter ouvido, né, vários psicólogos, vários psiquiatras falando que a maior parte das coisas que a gente teme nunca vem a acontecer. Tudo aquilo que você pensa assim, e se acontecer, e se isso acontecer, nunca acontece. Imagina se as pessoas que às vezes nem creem em Deus, as pessoas que às vezes não têm o conhecimento espiritual, já sabem disso, muito mais quem já tem essa condição de manter o pensamento cativo em Deus. Né? Se quem não tem, que a maior parte das pessoas que estudam profundamente a ciência, elas se desligam de Deus, elas já chegaram à conclusão que a maioria dos medos que a gente tem nunca vem a acontecer. Agora imagine quem pode levar cativo o pensamento a Deus. Ou seja, nós, é interessante que quando a gente começa a estudar a psicanálise, a psicologia, nós vamos aprendendo essas coisas. Olha como nós somos seres complicados. Nós criamos um fantasma na nossa mente que não existe. Nós criamos, alimentamos, fortalecemos e aí ele começa a nos assombrar e nós ficamos com medo dele. Tem um comentário aqui sobre isso, né? Antes tem a Silvana falando que está muito boa a participação dos líderes do PGM. Nós também estamos amando, Silvana. Olha só, a Grazi diz assim, a minha mente cria uma casa de terror, mas tenho voltado para Deus todo o tempo. Sim, é interessante esse comentário, porque isso é comum, acontece conosco. Acontece com o pastor. Acontece com cada pessoa. Né? E olha que o pastor não deveria acontecer, porque ele fica recomendando, né, para que isso não aconteça com os outros, mas nós somos humanos, e os seres humanos, eles têm esse problema de fantasiar coisas, e muitas dessas fantasias são fantasmas. E é interessante, como a Alessandra disse, a grande maioria dessas coisas não acontece. Os nossos medos, os nossos fantasmas, eles vêm apenas para nos perturbar. Quando eu era criança, eu tinha muito medo de escuro. Eu sempre dormia olhando para a luz. E aí o dia que eu tinha que dormir em algum lugar que não podia ficar com a luz acesa, tudo que eu olhava se transformava em uma coisa horrorosa. Isso me fez, quando a irmã Alessandra falou, me fez lembrar desses fatos, né? De adulto também a gente tem nossos medos. No início dessa pandemia, falando de fantasmas, hoje eu estava até compartilhando com a minha colega de trabalho, a Casmine, falando assim que no início, quando eu estava vendo muito aquelas notícias da Itália, recebendo áudios de pessoas conhecidas da Itália, eu ia dormir me imaginando como um casal de velhinhos do filme Titanic. Assim, porque lá no filme, quando o navio começa a afundar, tem um casal que fica lá dentro do quarto deles e vai morrer deitado. E eu ficava assim, eu estou esperando a morte chegar. Mas não com desespero nem nada, mas ficava pensando, daqui uns dias a morte vai chegar. Eu acredito assim, que no desfecho, né, do conteúdo aí, vai se falar sobre isso, mas é importante a gente enfrentar os medos da gente. Os meus filhos, né, Davi e Danilo, eu nunca provoquei medo neles absolutamente de nada. Então, quando eu falava que não podia, eu dizia assim, não pode porque eu não estou deixando. Às vezes até na igreja, né? O pastor vai brigar, mamãe? Não, eu é que vou brigar. Então, mas o Danilo, eu não sei porquê, ele tinha muito medo de sombra. Ele ficava, assombre, mamãe, assombre. E eu falava assim, meu filho, você não tem que temer a sombra. E ele tinha medo da própria sombra, né? E eu sempre pensando assim, como que eu poderia ajudá-lo nesse sentido? Um dia nós estávamos caminhando para a casa da minha mãe
e eu não tinha o Davi ainda. E o sol estava muito forte, muito quente. E ele reclamando, eu falava, você mesmo, Danilo, está muito quente, vamos andar mais depressa. Num certo trecho do caminho, apareceu aquele muro ali daquele Futuro Feliz que fez uma sombra. Aí foi o momento que eu aproveitei e falei, tá vendo, Danilo? A sombra é boa, a sombra ajuda a gente. Acabou o medo dele. Então, assim, na nossa vida adulta ou de criança, a gente tem que enfrentar nossos medos. E eu creio que a palavra de Deus, creio firmemente nisso, é a melhor forma da gente combater qualquer tipo de medo. Porque o medo, na verdade, são mentiras que o nosso adversário a nossa mente, ela cuida. Mas quem vai jogando as setas é o nosso próprio adversário, porque ele vai estudando a gente. Ele sabe o seu calcanhar de Aquiles. Direitinho. Então, o calcanhar de Aquiles é o ponto fraco. Ele sabe o ponto fraco da gente. Então, assim, o que ele vai tentar amedrontar ao pastor, provavelmente não será o mesmo da Cristiane. E olha que os dois, né, compartilham, são uma só carne. Só que ele estuda, então a partir daí ele começa a investir nesse medo, porque o medo te domina. E aí a gente tem que escolher de quem é que vai nos dominar, né? A gente tem que enfrentar, medo tem que ser enfrentado, porque o medo, na verdade, são coisas que não existem. Você não tem, quando está acontecendo, você tem pavor, pânico, mas medo, né? Na verdade, o medo, ele nem é algo por si só ruim. O medo, ele é uma forma até de defesa. Cuidado, né? Aí é outra, né? O medo ele faz parte. Não aquele medo exagerado, aquele medo sem controle. Quando o medo começa a tomar conta de nós, aí ele se torna. Sim, é desse medo que medo que eu estava me referindo. É esse medo que é mais pro lado de uma doença que nos domina, do que de ser saudável. Exatamente. Porque, por exemplo, o medo ele é absolutamente natural. Se você chega à beira de um precipício, você não pisa de qualquer maneira, porque você tem medo de cair. Ou seja, é um instinto de natural de preservação. Agora, quando o medo começa a nos atormentar, quando ele começa a tomar conta de nós, a ponto de nós perdermos a razão, aí esse medo ele precisa ser resolvido, precisa ser enfrentado. Porque o medo, nesse caso, do precipício, ele é medo de algo que existe. Sim, ele é real. Os fantasmas da nossa mente é medo de coisa que nem existe, nem Exato. Ainda é sonho. Então, Paulo está traçando aqui nesse texto que nós lemos o valor da confiança em Deus e seu poder para destruir algumas fortalezas em nossa vida. E a gente está falando aqui de medo. E o que tem a ver o medo com as fortalezas? Como nós vamos criando medos na nossa mente, nós vamos criando também, porque o nosso ser, a nossa psique, ela cria estratégias de sobrevivência. Né? O ser humano ele é programado para sobreviver. Aliás, todo ser vivo, né? É programado para sobreviver. Por exemplo, quando você tropeça e cai, você não bate com a testa no chão logo, você leva primeiro a mão. Então você não pensa que você está levando a mão, é instintivo. Por quê? Porque é melhor quebrar a mão do que quebrar a cabeça. É um instinto de sobrevivência, de preservação. Então, quando nós vamos criando medos na nossa mente, a nossa mente automaticamente, pelo instinto de autopreservação, o instinto de sobrevivência, ela vai criando fortalezas para se defender mentalmente daquele medo que nós mesmos criamos. Nossa mente é muito capaz, né? Então nós vamos criando medos e criando fortalezas em torno desses medos para que esses medos não nos dominem. Essas fortalezas são insuficientes, é claro, elas são ineficazes, mas é uma forma da nossa mente tentar se defender. A irmã Eri comentou que o medo nos neutraliza. Sim, exatamente. Por causa dessas fortalezas, ele nos neutraliza. Por quê? Pensando que nós estamos aprisionando aquele sentimento de medo em uma fortaleza, na verdade nós estamos aprisionando as nossas forças, o nosso raciocínio, a nossa capacidade de enfrentar o medo e principalmente nós aprisionamos até mesmo a nossa confiança no Senhor.
ela fica presa, ela fica infrutífera, a nossa fé. Aí nós dizemos com isso que a nossa fé está pequena, está diminuindo. Nós não temos mais aquelas condições de ver além do que os olhos podem ver, porque estamos presos dentro dos nossos próprios medos. E aí vai a primeira perguntinha de hoje. E eu queria que você colocasse a sua resposta. Nós vamos conversando aqui também. Enquanto isso, é até bom ter um delay de 40 segundos, Alessandro, 37 segundos mais ou menos, né? Aquela imagem que nós estamos vendo ali no monitor só vai chegar para as pessoas daqui a 37 segundos. Então, é o tempo da gente conversar aqui e eles começarem a responder. Eles não vão responder aquilo que nós respondemos, eles já vão trazer outras respostas. É legal esse distanciamento por isso. Paulo deixa claro, olha só, que não devemos lutar com armas humanas. Paulo deixa claro que não devemos lutar com armas humanas. Está lá no versículo 3, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Versículo 4, as armas com as quais lutamos não são humanas. Paulo afirma claramente, nós não lutamos com armas humanas. Então, quais são as armas que nós temos utilizado para enfrentar esses dias de medo que nós temos vivido? Quais as armas que você tem utilizado? Às vezes vamos dizer assim, as armas espirituais. Não, eu queria que você desse uma resposta assim mais prática, na sua vida, na sua casa. Quais as armas que você tem usado? Quais as estratégias que você tem criado para enfrentar esses dias de medo que nós estamos vivendo? E são dias difíceis, são dias incertos. Eu vou começar pela Cristiane. Mas antes, deixa eu cumprimentar as outras pessoas. Enquanto isso, eu vou pegar um pouquinho de água para mim. Por favor. Por favor. Já chegou dando boa noite aqui, da outra vez, eu esqueci de falar o nome dela, Maria Eduarda. Maria Eduarda, responde aí pra gente. Quais são as armas que você está usando para enfrentar o medo? Também já chegou a Ana Vitória, está aqui com a gente, disse boa noite, amados, e colocou 2 coraçõezinhos. Boa noite, Ana. Deus abençoe. Falando em Ana, não é a Vitória, mas é a Ana Martins, também está conosco. Já deixou aqui o oiê. Oi, Ana. Oi, Roberto. Oi, Maria Alice, fez aniversário terça-feira. Deus abençoe muito, minha princesa linda. Já tem resposta. Vamos lá. Nossa, mas está muito eficiente. A Ivna é muito eficiente. Pega para mim a água com a Letícia, por gentileza, que ela está com vergonha de aparecer. Tá bom. Obrigado. Já tem a primeira resposta da irmã Fabiana Nunes. Ela diz, a oração e a fé... Acredito que não tem arma melhores, né? Sim, com certeza. Você, Cristiane? Eu, na verdade, esses tempos agora de medo, eu tenho... na verdade, eu vou falar assim, eu tive um pouco de medo no início, agora eu não estou tendo medo mais não, porque eu estou trabalhando demais, eu não tenho nem tempo de sentir. Mas no início eu sentia medo, mas era um medo controlado. Eu ficava com muito medo, assim, quando se falava que 1/3 do Brasil ia morrer. Eu ficava muito preocupada, gente, 1/3 ficava assim, 1/3 das minhas colegas de trabalho são tantas colegas, eu não posso perder ninguém. Ficava pensando nos caixões, ficava assim, mas sempre em oração. E eu não ficava desesperada também, ficava com medo, mas é um medo que passou rápido, né? Foi um medo assim bem tranquilo. Alessandro, quais são as armas que a gente pode, que a gente tem usado para enfrentar esses dias de aflição que nós temos vivido? Então, assim, eu não tenho um sentimento de medo em relação a isso. Eu às vezes fico até achando estranho, fico recobrando na minha mente se eu estou sentindo medo. Às vezes eu fico fatigada de ficar em casa, vontade de que as coisas se tornem normais, né? Teve um dia que, quando eu estava fazendo o trabalho em casa, eu fui à prefeitura, estava assim, vazia, deu aquela sensação ruim, mas medo. Mas a leitura da palavra
eu acho que é um combate ao medo. Acho não, tenho certeza. E a oração, né, também. Enfim, às vezes a gente parece repetitivo, né? Ler a palavra e orar. Porque vai destruindo essas fortalezas que vão criando dentro da gente. Porque realmente, se a gente começar a analisar todas as probabilidades do que vem acontecendo, a gente fica em pânico. Hoje eu tinha um horário com o dentista. A hora que eu desci, encontrei uma colega. Aí ela falou assim, ela é evangélica, né? Nós temos que orar e tal. Eu falei assim, sim, temos que orar. E Deus vai resolver isso. Eu falei assim, vai sim. Aí eu virei para ela e falei assim, e se não resolver aqui, a gente encontra lá no céu. Aí ela riu. Eu falei assim, gente, o que nós temos a temer? O medo que eu tenho, para ser sincero, é das pessoas morrerem sem Jesus. Porque a vida eterna que realmente vai contar, que são 70, 100 anos para a gente aqui, em relação à eternidade. Esse medo eu tenho. Inclusive, temo muito pelos meus entes queridos que estão... Esse é o meu... que aí eu falo com os irmãos que eu tenho, e é muito antes do coronavírus. Eu tenho esse medo, mas Deus conhece e eu levo a Ele. Chego ao dentista, tudo fechado. Volto. Aí mando mensagem para ele. Ele pede desculpa e falou que não tinha condição de me atender, que está em pânico por conta do coronavírus. E que vai ver se consegue me atender na segunda-feira, enfim e tal. Aproveitei e falei com ele para ele fazer o possível e deixar o impossível com Deus. O que é o possível para nós nessa atualidade? Se prevenir. Usar máscara é ruim? Eu faço 6 horas com máscara. Claro, tiro, né, no momento de alimentar e tal, mas 6 horas. O luva, se for possível, higienizar, isso é o que nós podemos fazer. O impossível não cabe a nós. Então não tem o que fazer. Então eu deixei essa mensagem para ele. E aí, só para concluir essa história, né, que eu pensei que era uma só, mas eu tinha certeza que isso era para eu contar aqui hoje. Amém. 18 horas terminou o meu horário de serviço, eu desci, estou indo para o estacionamento, o meu carro fica onde é um hotel, e do hotel existe o estacionamento. Uma senhora se equipara a mim assim andando e fala assim, como é essa vida, né? Eu logo pensei, vai me pedir dinheiro, só pode. Aí ela falou assim, eu pago R$500 naquele hotel ali, ó, que é o hotel onde fica o meu carro, né? Que eu pago R$500 todos os meses ali naquele lugar e eu não trabalho, eu sou aí eu já comecei a entender. Eu sou microempreendedora, eu pego bijuterias e vendo. Nessa crise, eu vendo todos os dias R$100, R$150 de mercadoria. E ela estava com uma sacola de presente na mão. E fala assim, e você acredita que isso aqui é um presente que eu vou dar a uma pessoa? Aí virou para mim e falou assim, vale a pena crer em Deus. Vale a pena viver para Ele. Aí eu falei com ela, com certeza, vale sim. Mas eu entendi que isso é para você, para mim e para você. Porque nesse tempo de crise, né, o Rainer começou um serviço novo, o Jacinto, depois de 1 ano procurando emprego, foi empregado. Então, assim, quando fala o texto aí, pastor, armas que não são humanas, quem não tem o Espírito Santo não vai compreender isso nunca. Como assim? É uma pessoa que não é empregada, em tempo de pandemia, consegue se sustenta a filha, que é essa senhora que eu estou falando, e ainda presentear. Vai presentear. O outro lá, que é um dentista, que tem um consultório, que teria toda uma estrutura, está em pânico. Como que a gente explica isso? É só Deus. Como os dois estão com medo? Ela não apresentou medo. Na verdade, sim, eu penso que o dentista ter medo até natural. É pânico que ele está. Pânico. Ele nem abriu o consultório naquele pânico dia. A ponto de não conseguir trabalhar, realmente precisa de algumas armas aí.
Tem muita resposta aqui, pastor. Vamos para as respostas. Estou gostando de ver, gente. Primeiro vou dar boa noite para a Leni Araújo. Boa noite, Leni. Muito obrigada. E vamos lá. A Fabiana falou, né? Que é oração e a fé. A Parley disse, muita fé, leitura da palavra, todos os dias tiro um tempo para a leitura. Isso tem me fortalecido. A Parla ainda acrescentou, tenho lido menos notícia e mais a Bíblia. Isso aí, amém. A Regina também já está online. Boa noite, Regina. Boa noite, Sr. Rafael. Boa noite, Zé Henrique, Tiago. Grande beijo para a família. Olha o refrigério na área. O irmão Rainer também respondeu dizendo, eu uso como arma a leitura da Bíblia, que fortalece nossa mente, alma e espírito, lendo me concentra em nosso Deus, que me faz pensar nas coisas eternas. A Maria Eduarda compartilhou, Cláudia diz, é tão bonitinha ela colocar, Cláudia diz, quando me sinto com medo de algo, procuro enfrentar com coragem, orando a Deus para que me dê estratégias. Já fui mais medrosa, hoje nem tanto, pois aprendi que Deus é nosso refúgio e fortaleza. Tem mais, refúgio e fortaleza. A Silvana respondeu, fisicamente, evitar ir à rua, usar máscara, higienizar sempre as mãos, espiritualmente, fé e oração. A Ivonete também respondeu, tenho visto menos os jornais e procuro assistir mensagens do pastor João Carlos, do pastor Hernandes, Dias Lopes e outros, e muito louvor. O Davi, a Ivonete está colocando aqui, o Davi me disse que se não enfrentarmos o medo, como vamos enfrentar o coronavírus? Gente, a Parley disse assim, falei com a Lelê ontem, amiga de a gente morrer, terminarmos a conversa na eternidade, né, Lelê? Ah, tá. Se a gente morrer, terminamos a conversa na eternidade. Entendi agora. A irmã Iele falou que evito noticiários, foco em palavras positivas, uso métodos de prevenção. A Duda, a Lei, está dizendo que nós duas estamos lindas. Obrigada, Duda. Obrigada. Aí também, né, que não é só atriz, eu fiquei com medo, o pessoal elogia tanta atriz, o que vai dizer de mim? Ah, não, graças a Deus, né, nós somos bonitos demais, gente. Eu vou me incluir dizendo assim, que eu estou elegante, porque lindo eu já sou. Isso aí, gente. E humilde. E humilde, né? Não é Lelê, não. A Parley corrigiu que, gente, não é Lelê, não, é IL. Ela falou com a IL. Gente, é tanta Lelê que eu já li Lelê com L minúsculo, mas é a irmã IL e a Parley estavam conversando e combinando. Se o assunto não terminar aqui, já está marcado o encontro no céu. E quero cumprimentar, né, minha prima Nanane, Gislane Batista, que está na nossa live. Boa noite, Nanane. Boa noite a todos aí de Mantena. Um grande abraço. Augusto. Até pro Augusto, tá? Boa noite. Brincadeira, gente. Augusto é uma bênção. Nós estudamos juntos. Depois ele entrou para minha família. Não dou conta dele, não. Muito bem. Então, a Alessandra fez um comentário que eu achei interessante. Ela disse assim, parece repetitivo, mas é oração e palavra de Deus. Mas é um repetitivo que ele precisa se repetir. Sabe por quê? Vou contar para você, claro, só assim aquilo que eu posso, um pouquinho de gabinete pastoral, um pouquinho de conversa pastoral. Normalmente, quando alguém nos procura, está sentindo a fé diminuir, está se sentindo distante de Deus, está com muitos problemas, não sabe como resolver, não sabe como orar, não está conseguindo ouvir Deus, aquelas crises na fé que acontecem, infelizmente, né, não tem como não acontecer, dentro da conversa que nós temos, eu normalmente faço uma pergunta, você tem orado todos os dias, tirado um tempo, não é aquela oraçãozinha da hora do almoço, não, é tirar um tempo para orar?
pergunto por praxe, Alessandra, porque eu já sei que a resposta é não. E normalmente a pessoa diz assim, não, pastor, não tem, eu não estou conseguindo tirar esse tempo. Bom, vamos para a segunda pergunta então. Você tem lido a Bíblia todos os dias, meditado, pelo menos por um tempo na palavra de Deus, tirado um tempo ali para você estudar a palavra, meditar, ficar um tempo ali lendo, esperando, né, o que o Espírito Santo, pedindo ao que o Espírito Santo vai falar ao seu coração? Também já sei a resposta, mas eu pergunto. Aí a pessoa fala, não, realmente não tem. Bom, então está aí o seu problema. Né? Não é o pastor que vai resolver o seu problema, você não está usando as armas, né, que essas são as únicas que nós temos, né, para enfrentar as nossas crises, para enfrentar as aflições do dia a dia, os medos e tudo mais. As únicas armas que temos são a oração e a meditação na palavra de Deus. E não custa lembrar que o inimigo, por nos estudar, por nos conhecer e por saber que nós criamos medos, ele pega o medo que nós criamos e amplifica esse medo e coloca um monte de ingredientes dele nesses medos para que eles se tornem medos horríveis. Então o inimigo ele não cria um medo em nós, mas ele sabe muito bem pegar o medinho que está lá na nossa mente e transformar em um medo enorme. Então, incrementa, né? Para combater isso apenas com o estudo realmente da palavra de Deus e oração. Então, é repetitivo, mas é necessário. Está sempre lembrando oração e estudo, porque quando a correria acontece, e eu não consigo entender nesses tempos de pandemia, de isolamento social, parece que a gente está trabalhando mais do que antes. É um negócio impressionante, não sobra tempo, né? A gente tem que se organizar, bem organizado, para ter um tempo para orar, para ter um tempo para buscar, para meditar na palavra do Senhor, e é necessário, é mais do que importante, é muito necessário fazermos isso. Segunda pergunta. Faz a segunda pergunta, pastor, que eu vou acabar de ler os comentários. Muito bem. Segunda pergunta de hoje diz assim, Paulo faz menção aqui, no versículo 4, a algumas fortalezas. Ele diz assim, as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Eu queria que você analisasse, a sua vida e tentasse identificar se existem algumas fortalezas, ou na sua vida, ou na vida de alguém próximo a você, que você pode identificar, e por que essas fortalezas aparecem? Quais são os motivos do surgimento dessas fortalezas na vida das pessoas? Às vezes não é você, mas às vezes é alguém que você conhece que está enfrentando um monte de fortalezas. O que é isso? O que é fortaleza? E por quê? O que causa essas fortalezas na vida das pessoas? Vamos lá, Xane? Vamos lá. Dando continuidade aqui aos recados, a Cláudia diz que o pastor está bem também, tá, pastor? Aê! A Regina falou, boa noite. Saudade de você, Alessandra. Saudades também. Aí ela falou sobre aquele tema, né? Agora que vemos a diferença do que crê, né? Quem crê é de uma maneira, quem não crê é de outra, né? E o justo viverá pela fé, né? A Silvana falou, pastor, que o melhor de quando o pessoal me elogia é ver sua cara, que diz que você fica todo bobo. A Ana Vitória diz assim, eu nunca fui uma criança ou uma adolescente medrosa, sempre fui tranquila, graças a Deus. E a Ivonete interagiu com a Ana, né, e disse, eu também, Ana, até hoje sou tranquila, sem apavorar. Esse é meu lema. Sem apavorar é meu lema. Gostei desse lema. Só ressalvando que o pastor falou questão do medo necessário, na verdade ele é mais a prudência, né? Sim. Você tem que ser uma pessoa prudente. Vou fazer isso porque eu não tenho medo de nada. Você tem que ter prudência. A Bíblia mesmo adverte para a gente ser prudente, né? Para a gente andar. Mas assim, o que se está tratando aqui é de algo que passa do saudável, é de algo que é criado dentro da nossa mente, muitas vezes por nós mesmos, de coisas que às vezes nem existem, né? Se você começar a conversar com uma pessoa e ela falar, é interessante que
Isso já aconteceu? Conversar com a pessoa, ela tem medo de certa coisa e você começa a combater aquele medo, ela começa a defender o medo. Não, mas isso é possível sim. Você está falando assim, né? Por isso. Então, a gente está antenado nessa questão de que esse texto aqui traz para a gente, que ser servo de Deus é ser muito mais até do que humano, porque você milita com algo que nem é humano, você usa arma que não é humana, né? Assim, num sentido físico, é espiritual, é no campo espiritual. A segunda pergunta, pastor, segunda ou terceira? Segunda. Repete, por favor. Paulo faz menção a fortalezas. Quais são essas fortalezas e quais os motivos dessas fortalezas aparecerem na vida das pessoas? Porque a gente está falando muito de Covid, né? Então, numa conversa mesmo, até no meio da família, alguém falou assim, eu falei assim, gente, mas é agora que vocês estão achando que as coisas estão ruins? Tem um tempo que as coisas estão ruins, que tem acontecido mortes, né? Por falta de alimento não, mas é o Covid. Sim, o Covid é uma coisa, uma ameaça mundial, é perigoso, pode levar à morte, mas no nosso dia a dia, o enfrentamento deste problema também tem muito a ver com o que estava a nossa vida no momento que isso começou. Quais são essas fortalezas que a gente tem criado, né? Do eu não posso, eu não sou, ninguém gosta de mim, né? Eu não consigo. Tem gente que não começa nada, não se desenvolve porque acha que não vai conseguir, que o do outro é sempre melhor. A insegurança que a pessoa às vezes tem por motivos psicológicos, né? Tantos. De ter sido deixado, de ter sido abandonado e de achar que então agora não tem mais condição, vai criando essa fortaleza, e isso tem que ser destruído por armas espirituais, tem que ser destruído pela leitura da palavra e pela oração, e é um remédio que tem que ser tomado coletivamente na comunhão, mas individualmente. E diariamente. Quando nós falamos, né, continuando aqui na mesma linha, quando nós falamos da questão do medo, por exemplo, nós estamos falando do Covid. Enfrentar o Covid sem sentir medo, na verdade, seria até uma irresponsabilidade. Que é a prudência, né? Prudência, por quê? Se eu sei que há um risco de contágio, se eu sei que o vírus, né, hoje está no mesmo estudo, não dependendo se a pessoa espirrar, por exemplo, dependendo das condições do vento, até 4,5 metros é capaz, né? Foi descoberto que é capaz. Então, se eu sei dessas coisas, que infelizmente a gente vai para o noticiário, a gente talvez felizmente, né, a gente fica sabendo que a informação também é importante, só o excesso é que é prejudicial, né? Sabendo dessas coisas, aí nós vamos desprotegidos para a rua, porque eu não tenho medo. Eu creio que Deus vai me livrar. Eu creio que Deus não vai permitir que eu seja contagiado. Aí eu vou sem máscara, eu não uso, não lavo as mãos, eu não mantenho a distância, porque eu acredito que Deus... E aí a pessoa vai ser contaminada. E aí quando ele é contaminado, ele fala, poxa, aí ele tem uma crise na fé. Porque ele tinha uma imprudência que ele achava que era fé, né? Na verdade era uma imprudência, e aí agora ele foi contaminado e agora sua fé fica abalada porque ele não consegue entender. Poxa, mas eu acreditei que Deus ia me proteger e Deus não me protegeu, né? Quando na verdade Deus está dando Não tentarás o teu Deus. Exato. Né? Deus está dando as dicas de proteção. Deus está dizendo para nós a forma de se proteger é máscara, é distanciamento, é ficar em casa quando pode, só sair se for necessário, quando sair, utilizar todas as medidas de segurança. Deus está capacitando pessoas para descobrirem essas coisas. Isso é providência de Deus, nós precisamos entender isso, né? A ciência, ela é providência de Deus para nós, a ciência é benéfica, né? As pessoas às vezes acham que a ciência, porque cientista não acredita em Deus, não, isso é outra história pessoal do cientista. O cientista é uma coisa, a ciência é outra. Ele não acredita em Deus, mas trabalha para ele. Não são todos os cientistas também que são ateus, não. Muitos cientistas sérios,
eles afirmam com certeza que eles creem em Deus e que eles são filhos de Deus. Né? Então, alguns cientistas não acreditam, sim, mas não podemos generalizar essa coisa, não. Então, essas fortalezas, a irmã Alessandra comentou aqui, exatamente, eu sou incapaz. A gente vê muito isso na questão, por exemplo, de aprendizado. Eu não consigo aprender isso, não. Eu ouço muito isso. Eu não consigo aprender isso, não. Mas espera aí. Se um ser humano foi capaz de aprender, por que o outro não é? Ele pode até não ser, claro que nós temos habilidades diferentes, e isso vem do Senhor. Deus colocou isso em nós, porque o nosso Deus, ele é um Deus que ama a diversidade. Deus ama a diversidade. 8 bilhões de pessoas no mundo, e ninguém, isso vivas, fora todos que já passaram, né? Não dá nem para saber quanto fazer essa conta. Mas 8 bilhões de pessoas no mundo e nenhuma delas tem as linhas da digital igual da outra. Nem mesmo os gêmeos, né? São bem parecidinhos, mas tem alguma diferença. 8 bilhões de pessoas. Deus ama a diversidade. Então Deus coloca em nós habilidades diferentes. Né? A minha filha Isabela, por exemplo, ela fica lá até hoje, né? Ela tem uma dificuldade muito grande com a matemática. Mas ela tem outras habilidades, e eu já tenho uma facilidade muito grande com a matemática, mas ela tem outras habilidades que eu não tenho. Então, é claro que nós temos habilidades diferentes, mas daí a dizer, não, eu sou incapaz, eu não consigo. Aí estabeleceu uma fortaleza. Nada na minha vida dá certo. Isso, essa palavra, gente, nós já estudamos isso. As palavras têm poder, elas fazem movimentação no mundo espiritual. Nossas palavras movimentam o mundo espiritual. Quando eu afirmo que nada na minha vida dá certo, eu estou dando legalidade ao espírito das trevas trabalhar em mim para que nada dê certo mesmo. Por quê? Porque eu estou dizendo no mundo espiritual, eu estou afirmando que nada dá certo. Eu crio uma fortaleza. Né? Eu crio uma barreira que é incapaz, eu sou incapaz de transpor. Então, quando nós vivemos a situação de medo, que a Bíblia diz que o que a mente pensa, assim é. É o que a gente pensa. Exatamente. E a Bíblia ensina o quê? O espiritual. Né? Então, nós falamos aqui no mundo natural, o mundo espiritual se movimenta e a coisa se torna realidade. É assim que funciona a lei espiritual. Pastor, tem alguns comentários aqui. A Parley, por exemplo, falou assim: eu nunca tive medo, mas tinha pessoas que tinham medo de mim. E eu fico imaginando se ela fosse do tamanho do Daniel. Brincadeira. Eu não pensei. Olha, Parley, é um doce, gente. A Ana Vitória estava dizendo, pastor, que ela conseguiu entender essa ação do inimigo sobre as nossas vidas, vendo um filme que chama It, a Coisa, onde o palhaço, que é a figura lá do terror, ele amedronta as crianças com o que elas têm medo, usando o que elas têm medo para amedrontar. E aí que ela foi entender que o inimigo age assim. Ele vai trabalhar com você dentro daquilo que é a sua fragilidade. A dona Leci disse assim: eu aprendi a não sofrer por antecipação. Isso assim, tira muitos medos, verdade. Aí a Ana Vitória interagiu com a Parley dizendo: eu também, viu, todo mundo tinha medo de mim e ainda tem, mas eu nunca entendi isso. E a Ana Vitória interagiu também com a dona Leci e disse: aprendi isso esses dias, melhor coisa que eu aprendi. O Rainer respondeu dizendo assim: as fortalezas surgem por não enfrentarmos nossos medos de imediato. Medo cresce, transforma-se em fortalezas e para derrubar uma fortaleza é necessário um esforço maior. Nos desgastamos mais, deixa eu ver aqui, nos desgastamos mais e por mais tempo. Enfrentar medos de imediato evita fortalezas. A Cláudia também respondeu dizendo: aprendi ser corajosa, ser corajosa
Não é não ter ausência de medo, mas, pois o medo, a prudência é necessária. Isso. A dona Neuza Nunes, ei, dona Neuza, boa noite, aí de Vitória. Ela está dizendo aqui, eu sou uma pessoa de muita fortaleza, não vejo obstáculo para resolver nada, mas tudo eu coloco Deus na frente. Ana Vitória também fez mais um comentário. Uma coisa que tenho praticado nessa quarentena ou isolamento é a prudência. Tenho em mente que Deus me livra, me protege, me guarda do Covid-19. E tenho em mente que tenho que ter um pouco de medo, um pouco de prudência e fazer a minha parte. Aí a Parley falou que a parte doce dela devo ao Espírito Santo. É isso mesmo, irmã Parley. Vai ficar docinho, igual igual o abacaxi de Marataízes. A Parley falou assim, as palavras têm tanto poder em nossas mentes que podem virar fortalezas. Temos que nos posicionar com palavras positivas, buscadas em Deus. Realmente eu dei uma paradinha aqui, fui no Google pegar a definição de fortaleza. A definição é ser forte, é ser robusto. E isso casa bem com o que o irmão Rainer disse, né? Você alimenta o seu medo e ele vira uma fortaleza. Sim, então, quando nós pensamos nessa definição aí do Google, que na verdade é a definição do dicionário, né? Que a fortaleza é se fortalecer. É força. É ser força, é ser forte. Quando nós criamos uma fortaleza, ou seja, nós fortalecemos o nosso medo de tal forma que nós não conseguimos ultrapassar aquele ponto. Nós ficamos presos, aprisionados ali. Mas o apóstolo Paulo, ele nos dá, né, as diretrizes aqui. No versículo 4, as armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Essas fortalezas, as armas que usamos são poderosas. Destruímos. Agora ele vai dizer quais são as fortalezas. Argumentos. A Alessandra falou vários argumentos aí, eu não consigo, eu não posso, eu sou incapaz e tal. Vários argumentos, não nada dá certo para mim. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então nós temos as armas e temos a forma de usar. E aqui vai a nossa última pergunta. Nós já estamos caminhando para o final. Efésios capítulo 6, versículo 10 vai dizer para nós assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Agora está falando de outra fortaleza, né? Então nós temos duas possibilidades. Ou criamos fortalezas. Eu soltei aqui porque já falaram aí que eu só sei conversar com as mãos, né? E eu fico preso, né? A minha cunhada que fala que se tirar as minhas duas mãos eu não falo mais nada. Se amarrar. Fica mudo. Se amarrar. Mas, ou nós temos fortalezas criadas por nós a partir do medo, ou nós nos fortalecemos no Senhor e aí nós criamos uma fortaleza que nos protege dos perigos daquilo que nós nem temos medo mais. Olha que interessante. Eu tenho medo, então eu crio fortalezas que me aprisionam. Mas quando eu me fortaleço no Senhor, o Deus cria fortalezas para mim que faz com que aqueles perigos, aquela luta, né, aquela dificuldade, a possibilidade de eu sofrer aquele medo, ela seja barrada por essa fortaleza. Então, na verdade, essas fortalezas quem cria é o Senhor, não sou eu. As fortalezas que eu crio são fortalezas de medo. As fortalezas que Deus cria são fortalezas de proteção. Como? E aí vem a última pergunta para a gente fechar. Essa é bem facinha. Como podemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder? Duas coisas aqui, fortalecer no Senhor
e na força do seu poder. Então eu me fortaleço em duas coisas diferentes. Isso não está aqui por acaso. O que você pensa disso aí? Como é que eu me fortaleço? No Senhor e na força do seu poder. Pode repetir? Pode. A resposta? Lendo a Bíblia, orando e experimentando. Porque a gente tem um momento de ação também. Né? Quando a gente fala ler a Bíblia e orar, dá a ideia assim, de uma paralisia, né? Que você fica. Mas você tem que começar a sentir. Sabe? Isso está acontecendo na minha vida, não é por um acaso. Como hoje eu dei os 2, 3 exemplos aqui de pessoas que passaram, né, na minha rotina, que foi diferente. O quanto mais eu conheço de Deus, o quanto mais eu vou saber o que Ele pode fazer. Ah, vai acontecer isso, a economia vai assim, vai... E Deus? Essa história me lembra muito, a história de Daniel, eu acho uma história fantástica, porque Daniel passa por vários governos e continua sendo Daniel. Governador, um homem íntegro, tinha uma agenda de oração com o Senhor. Eu acho isso incrível. Ele tinha agenda de oração com o Senhor. Não importava qual governo que estava, ele era o mesmo, porque o Deus dele era o mesmo. Então, assim, quando você lê a Bíblia, e não só para um conhecimento técnico, né, de ver, assim, mas pede ao Espírito Santo que vá te revelando, e aí ela se torna tão interessante, porque eu acredito que todos os irmãos já tiveram isso. Nossa, eu li esse versículo tantas vezes, e agora está falando mais profundamente, né? Eu estou estudando o livro de João, lá em casa a gente está estudando, e eu estou estudando ele particularmente, falando sobre a salvação, e o João 3,16, falando que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí o autor do livro, né, o Hernandes Dias Lopes, ele vem comentar, aqui a questão não é porque a extensão do mundo, o amor de Deus não é porque o mundo é muito grande, mas é porque o mundo é muito mau. Então, assim, é a grandeza do amor que você vai conhecendo, que vai se revelando cada dia mais que você busca. E chega uma hora que você vai se alimentando, que aí é a hora de você tomar decisões, que é a hora de você entrar em ação, que é a hora de você parar de achar que você é coitado, que é a hora de você parar de ser vítima e ser autor, co-autor da sua história, né? Deixa Deus escrever e junto com Ele. Aí quando fez essa pergunta, eu estava lembrando de falar sobre a questão da importância da gente também agir, né? Tomar os cuidados necessários, trazendo a questão do Covid, a nossa vida diária, ter o cuidado de tudo que a gente for fazer, tudo que a gente for experimentar, levar cativo ao Senhor. É isso que o versículo está falando. Uma obediência. A obediência ao Senhor, ela determina muito a nossa vida. Isso é que determina a nossa vida. O povo que gosta de determinar, o que determina a nossa vida é a obediência. Leva cativo o seu pensamento a Deus, ou seja, Senhor, eu até estou pensando em fazer isso, mas o Senhor só permite se for a sua vontade. Eu já estava na minha terceira vez para tentar tirar a carteira de motorista, tomei pau, pouco dinheiro, chorei até. E aí, na minha mente, né? Eu estou tentando pelo caminho certo e tudo. Na aula eu faço tudo certo, no dia da prova eu faço errado. E eu pedi tanto a Deus para eu passar, né, dessa vez, que mal tinha. E eu passar dessa vez, eu não estaria prejudicando ninguém. E isso começou na minha mente, porque a mente da gente funciona assim, né? Ela vai conversando com a gente, vai falando. Mas você não pediu a Deus? Mas você não falou com Deus, né, e tudo, mas custava Deus ter me abençoado, né, e eu passado na terceira vez e tal. Fui para casa, deitei na minha cama e comecei a chorar. Parei e falei assim, quer saber de uma coisa? Não vou passar minha tarde aqui chorando. Me levantei e fui capinar meu quintal. Passei a tarde capinando, limpando meu quintal.
foi uma ação que naquele momento aliviou do que eu ficar lá tendo dó de mim, né? Tendo piedade de mim. E questionar por que eu não passei, por que Deus não... Isso cabe a Deus. Ele sabe todas as coisas. De repente me veio o pensamento assim, quem sabe Ele está me livrando de um acidente entre essa terceira vez e a próxima vez. Eu não sei, porque nós, na verdade, não sabemos de nada. Então, assim, é necessário experimentar o amor de Deus, o poder dele na prática. Resumindo, sendo sucinto, na prática. Você lê a Bíblia e ora, mas você precisa ter uma vida de prática, de vivência, de você experimentar Deus assim, estar ali na cozinha da sua casa, tomando um café e vendo o poder de Deus nisso. Coisa simples, mas o poder de Deus na vida da gente. Uma das coisas que nós precisamos aprender a respeito de oração é quando terminamos de orar. O que fazer? Orei. E agora? Deus vai responder. Deus responde, irmãos, toda oração que é feita. Essa história de que Deus não vai responder aquela oração, não vai responder, Deus responde todas. Nem sempre a resposta é o que a gente espera. Que Deus vai responder não de acordo com o que eu quero, mas de acordo com o que Ele quer. Mas Ele vai responder a oração. E Ele responde na hora. Não existe essa história de que Deus responde sim, não ou espere. Deus não manda ninguém esperar, não, gente. Deus é agora. Deus é o Deus de hoje. É o Deus presente. É o Deus de agora, desse momento. Ele vai responder de acordo com o agora dele, com o tempo dele. Então, Deus responde. Quando eu termino de orar, o que eu faço? Eu preciso prestar atenção no que vai acontecer em volta. Eu preciso prestar atenção nos detalhes. Nós aprendemos isso lá na escola bíblica, na escola bíblica dominical, no livro Conhecendo Deus, fazendo sua vontade. Terminei de orar, os minutos seguintes são muito importantes. Observar os detalhes, porque Deus vai usar os detalhes para falar. Até o próximo dia, né? Assim, os próximos dias. Nós oramos e Deus vai respondendo de várias maneiras. Precisamos estar atentos. A irmã Alessandra falou muito bem justamente o que diz o versículo 5 e o que diz o versículo 6, né? Que o versículo 5, ele fala que para destruir os conselhos e altivez que se levantam contra o conhecimento de Deus. Então, é o que trabalha na nossa mente para que a gente desconsidere o que Deus fala e passe a considerar qualquer outra coisa como verdadeira. E o versículo e continua, né? Que a gente deve levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. E eu achei tão interessante o versículo 6, não é da pauta de hoje, mas ele confirma o que a irmã Alessandra fala. Estamos prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Então é ação, né? A gente precisa estar bem vigilante em relação a agir. Se antes você fazia tal coisa, ore, peça a Deus. Se antes você alimentava fantasma, ore, peça a Deus. Mas vingue esse medo vivendo com segurança, né? Com o pensamento fortalecido do conhecimento de Deus. Sim. E só para nós fecharmos aqui... Tem um comentário, pastor. Tá, vamos chegar aí. Só para nós fecharmos aqui, porque nós já estamos avançados aqui no tempo. Fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Para se fortalecer no Senhor, é preciso conhecer o Senhor. Para se fortalecer nele, é preciso ter relacionamento com Ele. Para eu conhecer Deus e ter relacionamento com Deus, eu estou falando de quê? Oração e leitura da palavra. É como eu conheço. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A minha fé vai se desenvolvendo. Deus vai produzindo fé em mim. À medida que eu vou orando mais, buscando mais, meditando mais a sua palavra, Ele vai me ensinando e vai fortalecendo a minha fé. Então, fortalecer no Senhor. E na força do seu poder é a prática que a irmã Alessandra falou. Né? Qual que é a força do poder? Jesus nos deu uma procuração para aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, todos os que creem, lá em Marcos, finalzinho de Marcos, se eu não me engano, 16,
os últimos versículos vão dizer assim: esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome farão isso. Tem uma lista de alguns exemplos, não quer dizer que é só aquilo ali. Jesus deu alguns exemplos, não é uma lista taxativa, né? Ela é exemplificativa. Então, Jesus diz que quem crer tem uma autorização para usar o seu nome para vencer o inimigo, para vencer fortalezas, para vencer medo, para vencer esse sentimento de pequenininho, de inferioridade que muitas vezes nós temos, né? Eu sou incapaz, eu não consigo, tadinho de mim, né? E nós falamos isso, parece que na live da semana passada. Se você está precisando mudar a sua história em algum ponto, se levanta e se mexa, porque é você quem vai mudar. O inimigo sabe, Satanás sabe que nós somos inimigos de nós mesmos, então ele vai fortalecer esse inimigo contra nós, né? Então nós precisamos nos levantar, levar a nossa obediência a sério, obediência ao Senhor, meditar na palavra, orar, buscar, porque as fortalezas que nós mesmos criamos e que o inimigo de nossas almas ajudou, colocou lá o cimento dele nos tijolinhos que a gente foi colocando, isso aí só vai cair quando nós começarmos a lutar com as armas espirituais. Não adianta a gente querer outra forma, não adianta o passe de mágica, não adianta nada que não seja a palavra de Deus e a oração. O Cristiano vai dar os últimos comentários e nós vamos caminhar então para o nosso encerramento. Tá bom, vou começar cumprimentando a irmã Maura. Ei, Maura e Edinho, que Deus abençoe vocês. Também chegou na nossa live irmão Maurício, Deus abençoe irmão Maurício, Lucinha. Quem mais está aí, irmão Maurício? O Rainer fez um comentário: confiança em Deus deve ser de tal forma, de tal modo, que nenhuma circunstância terrena abale nosso relacionamento com Ele, sem parar de orar, de ler a palavra e cultuar nosso soberano Deus. Né? A Parley disse amém e disse também: vamos nos fortalecer no Senhor. Ivonete interagiu com a Parley dizendo: glória a Deus, amém. Fabiana também comentou amém, que possamos focar nossas vidas em viver a vontade de Deus. E a Maria Eduarda comentou amém, live super proveitosa e participativa como é no PGM. Amei a participação da minha irmã amiga Alessandra. Glória a Deus, estamos caminhando então para o final, irmãos. Semana que vem estaremos de volta, se Deus quiser, mas antes disso, nós estaremos no próximo domingo, né, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, o livro Salvo, Seguro e Transformado, me parece que é a página 108, 109. Por aí. Né? Vamos continuar ali. E à noite, né, a nossa celebração da noite. Quero agradecer a irmã Alessandra, foi muito bom a irmã estar aqui conosco, né, nesse bate-papo. É sempre bom a gente, né, interagir, porque mais pessoas conversando sobre o mesmo assunto, a gente acaba, né, tendo detalhes que sozinhos nós não alcançamos. Então, Deus abençoe a sua vida, sua família. Né? Vão ter outras vezes, né? Não vai ser só essa vez, porque nós pretendemos fazer um rodízio aí até que acabe esse período, para a gente volte aos pequenos grupos. Tem muita gente. Nessa semana, a irmã Beth me passou o WhatsApp, falando assim: e na igreja, quando é que comecei lá no templo? Eu falei: calma, vai chegar o dia. Ela: não aguento mais. Eu falei: eu também não, nós estamos juntos, né? Mas nós vamos ter que aguentar. Infelizmente, mesmo a gente não está realmente, é muito difícil, nós não podemos reunir lá no salão de cultos, mas vai chegar o dia, isso não é para sempre, né? Eu tenho certeza que tudo Deus tem um propósito, e nisso Ele também tem um propósito. Daqui a um tempo nós vamos conhecer. Deus abençoe. Amém, gente. Tudo isso que nós conversamos hoje fecha muito bem com essa palavra final do pastor. O estar no templo é um instrumento de fortalecimento, né? De fortalecer, de nos fortalecermos mutuamente. Então, que nós possamos ter essa rotina de estar juntos nas lives, de oração diária, de leitura da Bíblia diária, para que a gente não tenha as nossas... Eu vou botar no singular, porque no plural fica muito feio. A nossa fé abalada. Que nós não tenhamos a nossa fé abalada. Irmãos,
se cuidem fisicamente, mas se cuidem também espiritualmente. E eu queria aproveitar, pastor, pode? Sim, à vontade. Não ia falar que não pode aqui ao vivo, né? Eu queria desafiar você, né? São quantos, você tem quantos participantes aí? Aqui tem 15 diretos, né? Ainda tem o compartilhamento lá na página do irmão Esdron. Como parte, né, do trabalho do Ministério Integrar, que você faça contato com as pessoas da nossa igreja, que você ore por elas, que você diga o quanto elas são importantes para você. Queria falar com vocês, são muito importantes para mim, né? Muitos já receberam uma cartinha que eu enviei com muito carinho mesmo. Quem não recebeu vai receber no tempo certo, que o tempo é de Deus, não é meu. Mas eu desafio você, são 15, né? Mas aqui tem alguns que não são da cidade. Se pelo menos você escolher 3 ou 4 pessoas e mandar um recado dizendo que ela é importante para você, você vai estar vivendo na prática o poder de Deus. Que o poder de Deus é isso, né? É o amor dele revelado em nós. Que nós mesmos somos incapazes de amar, né? Porque nós só amamos porque Deus nos amou primeiro. Nos amou primeiro. A fonte, né? Então nós temos que jorrar. Amém. 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 Que Deus te abençoe. Nós vamos orar mais uma vez. E eu vou convidar a Semana Santa. Faça essa oração final. Feche seus olhos aí na sua casa e vamos orar ao nosso Deus. Soberano Deus, eterno Pai, louvamos e engrandecemos o Teu nome. Amém, Jesus. Louvamos e exaltamos o Teu grande nome, Senhor, porque só o Senhor é Deus. Amém. Não há outro poder, Senhor, e não há outro Deus ao qual nós devemos servir. Amém. Por isso nós afirmamos que nós servimos ao Senhor, nós adoramos ao Senhor. O motivo de estarmos aqui neste momento, Senhor, lendo esse trecho da Tua palavra, Senhor, é pelo que nós conhecemos de Ti e sabemos que o Teu poder pode fazer na nossa vida. Que a cada dia nós possamos experimentar esse poder na nossa vida, na vida prática, dia a dia, Senhor, sentindo o agir do Senhor e que haja em nós disposição para a leitura da Tua palavra e para a oração, meu Pai. Para combater, Senhor, todas as fortalezas que o nosso inimigo tem implantado, tem tentado colocar para nos destruir, para nos enfraquecer, para nos tornar pessoas enfraquecidas, pessoas tristes, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia, Senhor. Em tempo difícil como esse, Senhor, em que não temos como olhar para frente, não sabemos o que vem, não sabemos como a economia, como saúde, como educação vai ficar, nós só confiamos em Ti. E que o exercício dessa confiança, Senhor, seja permanente na nossa vida, Senhor. Agora sim, Senhor, é um momento perfeito para nós conhecermos o tanto que nós confiamos em Ti. É saber que o Senhor, que é o Deus que proveu até aqui, que até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor continuamente nos ajudará. Amém. Até aquele dia, Senhor, em que nós estaremos contigo para a eternidade. Em nome de Jesus, abençoe cada lar que está ligado aqui no trono da graça, não a nós, pessoas aqui, mas ao que o Teu Santo Espírito teve e falou, e que continue falando e operando, transformando, porque nós cremos firmemente que a Tua palavra, Senhor, penetra profundamente, Senhor, esquadrinha o coração, Senhor, transforma, Senhor, ela é viva. Em nome de Jesus eu Te louvo por isso. Amém. 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 Glória a Deus. Deus te abençoe. Até domingo, 9 horas da manhã, se Deus quiser.